Olá, turma do quarto ano. Estamos de volta para mais uma aula. Hoje, com o conteúdo Os Primeiros Grupos Humanos e o componente curricular História. O livro de vocês inicia o capítulo com essa imagem. Essa imagem descreve justamente o que nós estudaremos ao longo da unidade, que é essa evolução da espécie humana. Inicialmente, o homem era nômade, não tinha um lugar fixo para morar, vivia da caça, da pesca, desenvolveu o fogo, passou a fazer seus primeiros registros nos interiores das cavernas com a pintura rupestre, desenvolveu a agricultura, fez a criação dos animais, desenvolveu a escrita. Então, essa evolução que ocorreu ao longo dos anos da espécie humana que nós iremos estudar neste capítulo. Para a gente compreender essas mudanças que ocorreram com a espécie humana, nós primeiro precisamos entender que elas ocorrem em ritmos diferentes. Então, isso significa dizer que a evolução da espécie humana não ocorreu da noite para o dia. Sim, foi cerca de milhares de anos. E existem ritmos diferentes para podermos perceber algumas mudanças ocorridas. Alguns são de curta duração. De curta duração são aqueles que ocorrem rapidamente em um curto período de tempo, por exemplo, um show, o nascimento de um bebê. Tem os de média duração, que são aquelas que são percebidas ao longo de uma vida. Por exemplo, uma moda. A gente vê que as roupas que vestíamos há 5, 10 anos atrás são diferentes do que nós vestimos hoje. E de longa duração. De longa duração, período mais lento, existe uma demora maior para percebermos essas mudanças, podendo levar centenas até milhares de anos, que foi o que aconteceu com a espécie humana. Também é o surgimento de uma cidade. Ela não surge de uma noite para o dia, ela passa anos para que isso ocorra. E aí, como é que nós sabemos de tudo isso? Como é possível descobrir o que aconteceu com a espécie humana, com as evoluções das coisas ao longo desses milhões de anos? A história é a ciência que estuda o passado. Então, os historiadores estudam o passado. E para pesquisar, eles investigam vestígios, eles vão à procura de sítios arqueológicos, onde vai encontrar objetos, instrumentos feitos de ossos, de pedras, vasos de cerâmica, cestos, restos de fogueiras. Então, coisas que demonstrem a passagem da espécie humana por aquela região. Esses espaços são chamados de sítios arqueológicos. E o historiador não trabalha sozinho, ele trabalha com arqueólogos, que são profissionais que vão fazer ali as escavações nesse sítio arqueológico. E o que são as fontes históricas? São todas as marcas deixadas pela espécie humana, pelos seres humanos, ao longo de sua vida. E essas fontes históricas, elas são divididas basicamente em fontes materiais e imateriais. Então, observemos a diferença entre elas. As fontes materiais são aquelas produzidas por uma sociedade, como pedra talhada, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções. Então, é a matéria, algo que pode ser manipulado, aquilo que nós construímos, que a sociedade construiu. Seja um objeto, seja uma edificação, uma construção, uma casa. E também tem as fontes imateriais. As fontes imateriais não têm um suporte físico, ou seja, a gente não consegue pegar para manipular, mas elas fazem parte da memória das pessoas e podem ser transmitidas de geração em geração, como lendas, tradições, costumes. Então, por exemplo, uma cantiga de niná. Muito provavelmente, vocês conhecem a música
Boi da Cara Preta, porque ouviram a mãe ou a avó cantando. E muito provavelmente elas ouviram os seus pais cantando. Então isso quer dizer que foi passado de geração em geração. Nós não vamos a um livro pesquisar essas músicas. Nós conhecemos através da oralidade. Existem ainda outras maneiras da gente classificar essas fontes históricas. Elas podem ser escritas, que são os documentos escritos, como cartas, livros, certidões de nascimento, relato de viagem. Então, tudo que for escrito, alguns registros nesse sentido. Fontes visuais são imagens e representações produzidas por uma sociedade, como pintura rupestre, obra de arte, fotografia, filmes, aquilo que é mais visível ao nosso olho, que chama atenção através do olhar. E temos ainda as fontes orais, que são as produções sonoras, como músicas, cantigas, lendas, discos, entrevistas gravadas e etc. Então, observem aí que existem diversas maneiras de nós classificarmos as fontes históricas, mas o que essas três últimas que nós vimos, as escritas, visuais e orais, elas vão estar presentes lá nas fontes materiais e imateriais. São as duas grandes classificações. E essas três últimas é como se fossem ramificações das fontes materiais e fontes imateriais. E se a gente observar, um escrito vai ser matéria, né? Uma fonte visual, uma tela, uma pintura é matéria, é material, já uma música, uma cantiga, já vai ser imaterial. O tempo na história. Então, como é que é observado esse tempo? O tempo histórico relaciona-se diretamente com os grupos humanos. Então, o que foi que os povos fizeram? Eles estabeleceram um ponto de partida, um marco, para contar a sua história. Então, por exemplo, nós contamos, nos estudos de história, nós contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Então, todos os séculos anteriores ao nascimento de Cristo vêm com essa siglinha aqui, ó. A.C, que é antes de Cristo, A adiante, C de Cristo. E tudo que surgiu depois do nascimento de Cristo é DC, depois de Cristo. No entanto, não há necessidade de marcarmos essas letras DC nos anos posteriores ao nascimento de Cristo. Como, por exemplo, nós estamos no ano 2020. 2020 é contado do nascimento de Cristo. Então, se hipoteticamente Cristo fosse vivo, ele teria hoje 2020 anos. Então, nós não colocamos as letrinhas DC, mas o que for contado antes do ano 1, no caso, antes do nascimento de Cristo, precisa vir escrito AC. E esses registros são usados algarismos romanos. Então, todos os séculos são utilizados algarismos romanos para entendermos em que ano, aquele ano específico, pertence a qual século. Nós estamos no ano 2020, 2020 pertence ao século 21. Esse 21 é gravado em algarismo romano, por isso a importância de nós estudarmos os algarismos romanos e observarmos lá nas aulas de matemática, onde a professora dá mais enfoque nesse estudo. E aí nós temos uma linha do tempo. A linha do tempo vai ser uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função dela é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo, ou seja, o que ocorreu anteriormente, o que aconteceu no mesmo tempo, simultaneamente, e o que ocorreu depois, posteriormente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Uma linha do tempo é marcado como uma linha mesmo. Você faz uma reta e você vai puxando pontinhos
datando esses acontecimentos. Se nós formos fazer uma linha do tempo do nosso nascimento, então eu iria colocar o meu nascimento, se tivesse o ano que eu nasci, se tivesse ocorrido algum fato histórico, algo importante na minha família antes do meu nascimento, eu colocaria ali um pontinho antes, que aí estaria marcando anteriormente o que foi que aconteceu antes do meu nascimento. Mas eu estou fazendo da minha vida que seja importante para essa concretização do nascimento. Vamos supor que foi uma família que não pudesse gerar filhos e ele fez algo para ter um filho. Então, isso é um marco importante que contribuiu diretamente para o meu nascimento. Então, isso eu iria marcar na minha linha do tempo. Então, o que a gente precisa compreender? Que essa linha do tempo é uma organização dos acontecimentos para a gente perceber o que foi que aconteceu antes, durante e depois da nossa história, né? Então, os historiadores fazem da história do mundo, do Brasil, dos estados, e nós podemos fazer da nossa história pessoal. E aí a gente tem aqui uma tabelinha com os séculos. Vocês já responderam essa atividade em sala, gente. Aí vejam só, no ano 85, que século pertence? Todo um século é contado do ano 1 até o ano 99. Então, porque um século possui 100 anos. Então, se o ano é 85, se a gente pegar aqui, ó, o número 8, que é o primeiro algarismo aí, e acrescentar mais um, 85, né, por ano, tudo do 0 até 100 vai pertencer ao século 1. Então, vamos só recapitular rapidinho aqui, gente. Do ano 1 até o 99, século 1. Pronto. Depois do ano 100, aí sim é o que eu estava falando. Nós temos o ano 100 e aí veio o ano 101, por exemplo. Então, eu pego do primeiro algarismo e acrescento mais que vai ficar 2. Então, o ano 101 pertencerá ao século 2. E aí, na nossa tabelinha, tem 215. Pego o primeiro número, o algarismo 2, somo com 1, vai formar 3. Então, o ano 215 pertence ao século 3. Vamos pegar aqui um outro número, só para vocês entenderem que, de fato, é essa regrinha bem básica. Vamos aqui para o ano lá embaixo, na segunda tabela, no ano 1503. Então, eu pego 15, somo mais 1, que vai formar 16. Então, entendi que a gente só vai precisar somar os primeiros algarismos com 1, para podermos descobrir qual é o século que ele pertence. Essa é a forma mais básica da gente fazer essas contas, tá? Mas lembre-se que um século é contado de 100 em 100 anos. E aí nós vamos ter os períodos históricos. São marcos que aconteceram na história. Esses períodos históricos são uma convenção estabelecida por historiadores que elegeram marcos temporais, de acordo com o que julgava ser o evento mais importante da história. Então, assim, eles dividiram aqui em alguns marcos, em alguns períodos, a gente vai entender o que foi que marcou esse determinado período. Então, o primeiro período é pré-história, do surgimento dos antepassados dos seres humanos, moderno até aproximadamente 400 anos antes de Cristo, período de início de registros escritos ou da invenção da escrita. Então, o que eu preciso que vocês compreendam? Que a pré-história foi o início da escrita, o início da invenção da escrita. Nosso segundo marco é a antiguidade. A antiguidade, de aproximadamente 400 anos antes de Cristo até 476, época do enfraquecimento e queda do Império Romano do Ocidente. Muitos povos se fixaram, desenvolveram a agricultura, o pastoreio, a metalúrgica e o comércio. Então, para que facilite para vocês, na antiguidade, qual foi um marco importante? O desenvolvimento da agricultura. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem fixou moradia.
E aí começou a surgir uma espécie de civilização, né? O comércio, a metalurgia, o pastoreio começaram a surgir a partir do momento que o homem observou o seu ambiente e viu que era possível desenvolver a agricultura e ali fixou moradia, passou a morar, residir em um determinado local. A Idade Média, que é do ano 476 ao ano 1453, quando Constantinopla foi tomada por muçulmanos, período de forte influência na religião cristã. Então, nós vamos ter aí um marco importante, essa influência da religião cristã, do cristianismo que passou a invadir a mente, né? No caso, influenciar o comportamento das pessoas. Nesse período também, a agricultura, ou a economia, era baseada na agricultura. E tinha um grande civilismo que as pessoas serviam os senhores feudais. Então, nós tínhamos os camponeses que trabalhavam na agricultura e tínhamos os senhores feudais que eram os donos das terras, e esses camponeses tinham obediência aos seus senhores. Um outro período histórico é a Idade Moderna, que é de 1453 até 1789, ano da Revolução Francesa e do enfraquecimento do regime monárquico na França. Houve uma grande expansão da Europa para diferentes países do mundo, como Ásia, África e América, em busca de produtos para comercializar. Então vejam aqui, o que de fato foi uma grande marca que a gente traz aqui nesse período da Idade Moderna. A expansão da Europa para diferentes países do mundo, partes do mundo. Então, é aqui que surgem as grandes navegações. E as grandes navegações foi a descoberta de outras partes, de outros continentes. Que antes o homem fazia viagens curtas por ali, ao redor do seu continente. Ele não tinha noção de que existia o que nós conhecemos hoje como continentes. E eles começam a querer expandir, sair além para descobrir o que é que acontecia além do mar. E aí que surgem outros continentes, dentre eles a América, que é o nosso continente onde nós moramos. E por fim, a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea vem de 1789 até os dias de hoje. A industrialização na Europa, as manufaturas, as fábricas começaram a se expandir e a utilizar novos recursos para aumentar a produção. Grande parte da população começou a deixar o campo para viver na cidade. E aí nós temos uma infinidade de acontecimentos nessa contemporaneidade, né? Já que são até os dias de hoje, né? A gente já vivencia a forte influência da informatização, né? A gente tem todo acesso às mãos através da internet. Tudo isso ocorreu na contemporaneidade. E como foi a vida na pré-história? A pré-história, os seres humanos pertencem à mesma espécie, chamada Homo sapiens. Seus ancestrais são dessa espécie Homo erectus e o Homo habilis, que povoaram a Terra partindo da região central do continente africano. Então, através dos estudos históricos, foi detectado que o primeiro surgimento do homem, o homem surgiu ali no continente africano. E esses primeiros homens não habitavam apenas um local, eles mudavam constantemente e eram, portanto, nômades. São caçadores e coletores, eles se alimentavam da caça e da pesca. Então, as famílias ali desses primeiros habitantes, eles se movimentavam muito à procura de alimentos, de frutos, raízes. Isso porque ele ainda não tinha desenvolvido a agricultura.
como era essa vida na pré-história, nós temos aqui Paleolítico, que é paleo, antigo, lítico, pedra. Esse período foi chamado assim porque os antepassados dos seres humanos passaram a produzir instrumentos a partir da pedra lascada. Então, eles não tinham instrumentos para trabalhar e passaram a lascar as pedras, quebrar as pedras, para desenvolver instrumentos, até para poder também sobreviver ali, cortar a carne dos animais, limpar. Nesse período também houve o domínio do fogo, que é importante tanto para aquecer o ambiente como assar alguns alimentos. Antes eles não assavam antes da descoberta do fogo, eles comiam os alimentos crus. E é também nesse período que os homens passaram a fazer alguns registros de pinturas do seu cotidiano nas cavernas, porque eles usavam as cavernas como abrigo. Então, o período houve domínio do fogo, que eu já estava comentando, as cavernas eram usadas como um abrigo, e aí nós tínhamos os primeiros registros desses homens, por isso que os historiadores investigam também essas cavernas, essas pinturas. Nós temos também o Neolítico. Neolítico, neo, novo, lítico, pedra. A fabricação de instrumentos mais sofisticados com a pedra polida. Então, comparem aí. No Paleolítico, a pedra era lascada. Já no Neolítico, a pedra passa a ser polida, ou seja, trabalhada. Então, ele já vai dar um formatozinho maior ali. Ele vai necessitando de fazer esses instrumentos um pouquinho mais sofisticados do que eles tinham antes. Aí o homem começou a perceber que ele poderia modificar as coisas com que ele trabalhava. O início da domesticação dos animais e a prática da agricultura, ao observar o meio em que eles viviam, eles passaram a perceber que era possível domesticar os animais, era possível desenvolver a agricultura. E com isso, eles foram fixando moradias. E é claro que eles encontraram pontos mais próximos dos rios, porque facilitavam não somente para que eles fossem consumir a água, a questão dos alimentos, mas também porque facilitava a caça. Eles não deixaram de caçar. Então, os animais vinham até o leito do rio para poder beber água, e ali eles aproveitavam para fazer sua caça e a pesca também. E nesse período eles começam um processo de sedentarização. Antes eles eram nômades, não tinham um local fixo de residência, e passou com o início da agricultura, iniciou-se o processo de sedentarização, que é para fixar moradia em um determinado lugar. E aí, como eu já disse, eram sempre ali próximos de algum rio, além de facilitar na agricultura, né? Que já que eles estavam desenvolvendo a agricultura, quanto mais próximo de água, melhor. E aí a gente cria uma ideia de que o Brasil só surgiu em 1500, com a chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, encontraram os indígenas, e que nós não tínhamos essa civilização, esse registro dos homens de antes desse período, de 1500. Mas isso não é uma verdade. Existem alguns sítios arqueológicos no Brasil que demonstram que nós tivemos outras civilizações aqui no Brasil, outros grupos humanos, há cerca de pelo menos 20 mil anos. Olha a diferença, nós conhecemos o Brasil, tornou-se Brasil em 1500, e há pelo menos alguns registros aí que acredita-se que tenha cerca de 20 mil anos. E aí o homem, aqui, veja essas duas imagens. Na primeira imagem é uma pintura rupestre,
no sítio, no Parque Nacional Serra da Capivara, que representa os animais na caça. Então, é daí que a gente começa a entender que se eles estavam desenhando animais, então eles se alimentavam e eles usavam para fazer esses desenhos nas cavernas elementos do dia a dia ali, folhas, carvão, o sangue do próprio animal. Em algumas cavernas a gente encontra a batalha que acontecia, né, no momento da caça da pesca. Era o cotidiano mesmo que eles iam gravando nas cavernas. E esse busto aí, ó, esse rosto aí é Luzia. Então, quando vocês virem aí falando sobre os vestígios do ancestral humano aqui na América, então vocês já vão lembrar de Luzia. Luzia é a primeira, foi um crânio encontrado aqui no Brasil, exatamente na Lagoa Santa, em Minas Gerais. Os pesquisadores acreditam que era uma jovem de aproximadamente 20 anos, tinha mais ou menos 1,5 m de altura e foi chamada, era o nome de Luzia. Ela é o ancestral humano mais antigo encontrado na América. Então, observem aí, o ancestral mais antigo encontrado na América e foi encontrado na região de Minas Gerais, aqui no Brasil. E aí a gente vai começar a perceber a importância da agricultura em todo esse desenvolvimento da espécie humana. Então, vejam que tudo, até hoje, nos dias atuais, praticamente tudo que existe é fruto da terra, é fruto da agricultura. E aí o homem passou a transformar esses produtos agrícolas na fabricação, na industrialização. Mas a matéria-prima veio do campo. Então, observe aí. O homem passou a perceber o ambiente, a observar o ambiente e descobriram que as sementes que caíam no chão, após algum tempo, cresciam novamente e geravam novos alimentos. E eles perceberam que os locais próximos dos rios eram ricos em frutas e diversos vegetais. Então, os animais iriam procurar ali os rios para beber água e assim facilitava a pesca e a caça, né? Então, é a partir dessa observação do meio ambiente que o homem começa a compreender que ele pode morar, que ele pode ter um espaço fixo de moradia, que não precisa ficar se expondo, se aventurando de local em local. Então, ele passou também a construir instrumentos como machados, facas, foices e de pedra polida. Esses instrumentos facilitavam no processo de alimentação, e tanto para caçar e pescar, como também para a própria alimentação mesmo diretamente. Aí houve o domínio da agricultura, e esse domínio da agricultura começa a desenvolver novas técnicas agrícolas, e eles passaram a aprimorar também o cozimento, né, para fazer suas cerâmicas, que antes era somente assado ali em espetos, em madeiras. Eles passaram a desenvolver técnicas para cozinhar o barro e assim fazer suas primeiras cerâmicas, que seriam mais resistentes e que conseguiriam armazenar líquidos, sólidos. Então, observe que houve mudanças que passaram a acontecer, algumas em períodos curtos, outros em períodos médios e outros em períodos muito longos. E aí, quando ele descobriu tudo isso, eles fixaram moradia, né, e a domesticação dos animais. Então, além de ter esses ritmos diferentes de mudanças, tem umas que aconteceram simultaneamente, né? Houveram mudanças que aconteceram ao mesmo tempo. Então, mas a gente vai estudando por partes para poder compreender como foi que aconteceu essa evolução até chegar aos dias de hoje com toda a tecnologia que nós possuímos. E quando o homem, voltando lá
a esse período que nós estamos estudando, quando o homem percebeu o desenvolvimento da agricultura, a domesticação dos animais, começaram a produzir cerâmicas, instrumentos com pedras polidas, o crescimento populacional ocorreu. Porque se eles não se expõem muito, se eles têm uma melhor qualidade de vida, se a alimentação deles melhoraram, consequentemente, o aumento do número de nascimentos e a população passou também a viver mais tempo. Então, tanto aumentou o número de nascidos, quanto a população que antes vivia poucos anos, 20, 30, pouquíssimos anos, passou a viver cada vez mais. Isso porque ele passou a ter uma qualidade de vida também melhor. Com isso, a gente chega ao fim desse nosso estudo básico sobre a evolução da espécie humana. Agora eu quero que vocês peguem o livro de história e o caderno de atividades, leiam o material, o conteúdo no livro e depois respondam as questões com base no que vocês aprenderam nessa aula. E lembre-se de uma coisa, Se vocês precisarem, se tiverem dúvida, poderá tanto consultar o livro quanto me consultar, que estarei aqui esperando por vocês para sanar, tirar as dúvidas que forem surgindo. Um beijo no coração e bons estudos!